Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu não vou me alongar muito não, tá? Vou começar de uma vez aqui, vou quebrando, tá? Então aqui, primeiros recados, tá? O exercício está lá no e-mail, né? Vocês devem ter pegado o link aí já pelo e-mail. São 3 exercícios, tá? Eu não vou fazer esses exercícios com vocês aqui, vocês vão ter que fazer sozinho, tá? Então não é igual na última aula que vocês só acompanharam, certo? Mas vocês precisam ver a aula para vocês terem um direcionamento melhor para fazer aqueles exercícios, tá? Então eu aconselho vocês a irem fazendo todos os exemplos que eu fizer aqui, tá certo? Eu vou fazer vários exemplos. Então, se eu fosse vocês, eu pegaria cada um dos exemplos e iria acompanhando, tá? Se você só assistir o vídeo, né, de forma só passiva, né, estudando de forma só, ouvindo o vídeo, vocês vão assimilar muito pouco, tá? E na hora de fazer o exercício, vocês vão ter dificuldade, tá certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o vídeo e ir acompanhando junto com o Visual G, né? Ou com o pseudocode aí, que é o que o pessoal está usando no celular, tá certo? Vai fazendo, pegando o vídeo e fazendo ao mesmo tempo, tá certo? Vai acompanhando tudo lá. Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, estou lá disponível o dia todo, tá? Então podem perguntar. Esse exercício é até na semana que vem, tá certo? Vocês têm para me entregar. O da aula passada, né? Vocês tinham que ter me entregado até hoje, né? Quem não me entregou, me chama lá no WhatsApp, no privado, tá? Me diz por que não conseguiu entregar até hoje, que aí a gente conversa, tá certo? Mas o exercício de hoje já é para a semana que vem, na segunda-feira, tá? Então vamos acompanhando tudo aqui, vamos fazendo. Hoje a gente vai ver expressões aritméticas, tá? Expressões matemáticas e variáveis, né? Expressões matemáticas usando as variáveis, né? A gente lembra que a variável vai armazenar um valor, né? Então a gente vai pegar esse valor que está armazenado e vamos fazer as operações com esses valores, tá? É uma forma muito mais dinâmica da gente fazer a operação, né? Muito mais maleável, tá certo? Vamos lá, vamos começar de uma vez aqui, não vou me alongar muito não. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a forma de escrever uma operação matemática computacionalmente, ela é diferente de você escrever na linguagem normal, na linguagem matemática normal, tá? As duas principais, né, diferenças são o seguinte: primeiro, que de forma computacional você sempre vai fazer a operação em uma linha, tá? Só tem operação linear, só em uma linha, tá certo? E o segundo ponto é que algumas operações, operadores, né, vão ser diferentes, tá certo? Então, né, por exemplo, aqui, ó, vamos começar aqui, ó. O operador de divisão, né? Aqui a gente tem 2 dividido por 3, né? Escrito dessa forma. Existem outras formas ainda de você escrever, né, divisão. Para a gente aqui, divisão só vai ser com esse símbolo aqui do meio, ó. Essa barra nesse sentido, tá certo? Então, divisão computacionalmente é só com essa barra aí, tá? O outro aqui, né, a multiplicação, ó. Uma das maneiras de a gente escrever multiplicação é com aquele ponto, né? Ou com o x, enfim. Para a gente aqui sempre vai ser o asterisco, tá certo? E a outra coisa, né? São os operadores aqui de chave e colchete, que não existem em forma computacional, só existe parênteses, tá? Então a gente pode colocar os parênteses aqui, ó, sem medo, tá? Pode colocar vários deles aqui, que não tem erro, tá? Então, né, aqui, olha. 2 dividido por 3 menos 5 menos 3 entre parênteses. Aqui mesma coisa, 2 dividido por 3 menos 5 menos 3 entre parênteses, tá? Né? Mais 1 vezes 5, enfim. A forma é a mesma, tá? Só que linear e com esses operadores bem específicos, né? Então vamos lá, olha. Quais são os nossos principais operadores aqui? Adição e subtração é a mesma coisa, tá? Não modificou nada. Multiplicação vai ser o asterisco, né? E a divisão, essa barra nesse sentido, tá? Então vamos fazer aqui algumas contas aqui, só para a gente poder ir bem devagarzinho, tá? Então vou começar aqui, olha. O que eu vou fazer? Eu não vou criar nenhuma variável, tá? Eu só vou colocar o comando escreva, né? A função escreva aqui, e vou passar para ele aqui entre os parênteses qual que é a conta que eu quero que ele faça para mim, só para a gente ver o resultado, tá? Então vou começar aqui com algumas simples aqui, ó. 2 mais 3, né? F9, 2 mais 3 é igual a 5, né? Então ele deu a resposta para a gente aqui, ó, 5.
sem segredos, sem problema. 2 menos 3, né? F9, a resposta está lá, ó, menos 1, tá? Sem erro também, até aqui. 2 vezes 3, F9, 6, né? Sem problema nenhum. 2 dividido por 3, né? Só a operação também, ó, 0,66667, tá? Tranquilo, sem problema nenhum. Tudo isso a gente já conhece, né? Só tem que lembrar que multiplicação é o asterisco e divisão é o barra nesse sentido, certo? Então vamos lá, olha. Aqui a gente tem, né, 3 operações que ficam um pouquinho mais complicado a gente né, fazer, mas não tanto, tá? Vou começar aqui pelo exponenciação, porque é uma coisa que vocês já conhecem, né? É fácil para vocês também. Exponenciação, para quem não lembra, é aquele elevado, né? 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado ao cubo, 8, né? 2 elevado a 4, 16. Desculpem se eu errei a conta, tá? São 11h50 agora que eu estou gravando esse vídeo. Talvez minha cabeça não está funcionando tão bem. Mas vamos lá, ó. A gente tem 2 símbolos, tá? Para exponenciação. Ou a gente usa aqui esse chapéuzinho aqui, né? Vovô, como eu aprendi lá no prézinho. Ou o circunflexo, né? Que é o nome correto disso aqui. Ou a gente usa essa função aqui, ó, exponencial, tá? Vamos fazer os dois aqui, ó. Se eu for usar esse símbolo do chapeuzinho vovô, é igual a gente fazer qualquer conta, ó. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. Normal, 2, chapeuzinho vovô, 3. Beleza? Então aqui, ó, 2 elevado ao cubo, 8, sem problema, né? 2 circunflexo 4, por exemplo, né? Dá ali 16, não é isso? Então, beleza. Essa é a primeira forma de escrever exponenciação, né? A segunda forma é usando a função aqui exp, tá? Exp entre parênteses a base e o expoente, né? 2 ao cubo, por exemplo, a base seria 2 e o expoente seria o 3. Vamos escrever aqui então. Então escreva exp 2,3, porque 2 elevado ao cubo que eu quero, né? Então F9, 2 elevado ao cubo, 8, tá? As duas formas aqui são iguais, beleza? Sem problema nenhum. Posso usar tanto uma quanto outra, não faz diferença nenhuma, tá? Em algumas linguagens de programação, né, quando a gente for aprender outras linguagens, a gente só tem, por exemplo, o circunflexo, tá? Outras a gente só tem uma função específica, né, que nem sempre é o exp, tá? Vai ser um outro nome que a gente vai aprender depois, tá? Mas aqui no Visual G a gente tem essas duas possibilidades, tá certo? Dúvidas de novo, vai lá no WhatsApp, me pergunta tudo, tá? Qualquer coisa, não tem pergunta tola não, tá? Qualquer pergunta é pergunta, né? São dúvidas que você tem, é para tirar, tá certo? Não fica com dúvida não. Então vamos lá, olha, isso aqui, olha, divisão inteira e o módulo, tá? São duas coisas novas. Vocês provavelmente nunca viram nenhuma das duas, tá certo? E aqui na programação, as duas são muito importantes, tá certo? Vou começar aqui pela divisão inteira, tá? Que é o símbolo aqui, olha, que é parecido com o símbolo da divisão, só que a barra é ao contrário, tá? Então essa divisão inteira é a barra ao contrário. O que a divisão inteira faz? A divisão, por exemplo aqui, né? Deixa eu pegar um exemplo para ficar claro para vocês, que é o exemplo que eu estava fazendo a conta mais cedo aqui, só para ver se dava certo. Que é, por exemplo, aqui, olha, 15 dividido por 3, tá? 15 dividido por 3. Se eu faço essa conta, olha, não é essa não, desculpe, é o horário aqui, pessoal, quase meia-noite. É por 4 que eu queria fazer. 15 dividido por 4, agora sim, olha, porque eu quero que dê um número com vírgula, e número com casas finitas aqui, ó. Então 15 dividido por 4 é 3,75, beleza? Isso é divisão normal, 15 dividido por 4 normalmente, tá?
Agora, se eu quiser só a partezinha inteira da divisão, ou seja, se eu quiser só o 3, tá? Só a parte inteira aqui, ó, só o 3. Eu quero esquecer o vírgula 75. Eu quero só a parte inteira, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando aquele operador lá, o 15 barra nesse sentido 4, tá? Ele vai dar pra gente só a parte inteira da divisão. Então, vamos ver, ó. F9, 15, divisão inteira por 4 é igual a 3, tá certo? Isso parece ser uma coisa boba, mas em programação isso é muito importante. A gente vai ter vários exercícios depois que vão precisar muito disso, tá? Então lembre-se disso, ó, 15, a parte inteira da divisão por 4 é igual a 3, tá? E o que é esse outro aqui, olha? Módulo, tá? O resto da divisão, né? Primeiro a gente tem a divisão inteira, agora a gente quer o resto da divisão, tá? Mas só um detalhe que, olha, o resto da divisão pra gente não vai ser o vírgula 75, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o que vai ser o resto da divisão aqui, olha. Por exemplo, essa conta que a gente está fazendo, ó. 15, desculpa aqui a letra, tá, pessoal? 15 dividido por 4, né? Que é a conta que a gente está fazendo, ó. 15 por 4, né? É 3, a parte inteira. 3 vezes 4 são 12, né? Sobram quanto aqui, ó? 15 menos 12, sobram 3, tá certo? Se a gente continuar fazendo a conta aqui, olha, daria, né? Vírgula, aí você coloca o 0 ali, né? Vamos fazer aqui. Aí 30 por 4 é 7, né? 7 vezes 4, 28. 28. Aí sobram 2. Coloco mais um 0. Desculpa aí, pessoal. 20 por 4 é 5. Pronto, né? 20 normal. Resto 0. Beleza, essa conta, né? Mas vou pagar aqui, vou pagar. Porque o que a gente quer é só isso aqui, olha. Tá? O que a gente quer é só isso aqui. Porque o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com isso aqui, olha. O resto da divisão é esse cara, tá? Se você pega a parte inteira da divisão, ó, a parte inteira da divisão é essa, é 3. 15, né? A parte inteira da divisão é 3. E quanto que sobra? Sobra um 3 também. Então, para a gente encontrar esse resultado aqui, olha, o resto da divisão, a gente vai usar esse operador módulo, tá certo? Né? Que é esse operador aqui desse porcentagem, tá? Vamos fazer aqui só para vocês entenderem, ó. Então, 15%, ó, 4, né? 15, módulo da divisão por 4. Se a gente fizer aqui F9, vai dar 3, tá? Que é o resto daquela divisão lá. Beleza? Olha, dúvidas, tá? Me perguntem aí, né? Eu não consigo ter o feedback de vocês exatamente agora. Não sei se vocês entenderam exatamente tudo que eu tô falando, mas qualquer coisa pergunta lá no WhatsApp que a gente vai conversando, tá? Pergunta no grupo, né? Coisas assim, porque talvez seja a dúvida de outra pessoa também, tá? Então, talvez a dúvida sua já ajude outra pessoa, tá certo? Então, só repassando aqui, olha. Vamos fazer todas as contas então, ó. 15 dividido. Dividido por 4, tá? 15 dividido por 4 é 3,75. 15. O resto da divisão, o módulo, desculpa, a parte inteira da divisão por 4 é 3, tá? E o resto da divisão, por coincidência, também é 3, tá certo? Mas lembrando aqui, ó, pra gente, deixa eu só apagar isso, pra gente aqui, olha, esse 3 aqui é o 3 do resto da divisão, tá? Desse símbolo, resto da divisão, e esse 3 aqui é o módulo, tá certo? É o resto da divisão, desculpe. Esse aqui, ó, é a parte inteira da divisão, né? Esse símbolo, e esse aqui é o resto da divisão, que é a porcentagem, ok? Desculpe se ficou estranho de entender, tá, pessoal?
Eu não consigo ter o feedback de vocês agora, mas me perguntem aí, que eu respondo com o maior prazer, tá? Então aqui, ó, repassando. Adição normal, subtração normal, multiplicação, asterisco, divisão, essa barra nesse sentido. Resto da divisão, aliás, a divisão inteira, a parte inteira da divisão, é esse símbolo aqui parecido com a divisão, só que ao contrário. Exponenciação tem as duas formas. E o módulo, que é o resto da divisão, tá? Que a parte aqui é esse por cento, tá? E se vocês se lembrarem bem, na matemática, tá? Na matemática vocês também têm uma operação lá que vocês chamam de módulo, tá? Não sei se vocês já chegaram a ver isso. O módulo lá da matemática, ele é outra coisa, ele é diferente, tá? Do nosso módulo aqui, tá? Pra gente, o módulo é o resto da divisão, ok? É a parte, é o resto que sobra na divisão, tá? Vou passar, eu não consigo mais ficar repetindo a mesma coisa aqui, né? De novo. Dúvidas me perguntem, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu preciso que vocês me deem um feedback lá no WhatsApp. Mas deixa eu passar aqui. Então, vou passar rapidamente aqui, ó. Ordem de precedência, né? Vocês já estão aí cansados de saber o que é isso, né? É aquilo que você faz primeiro, né? Então, primeiro aqui, primeiro item, ó, são aquelas, né, os parênteses, né? Na matemática normal você tem parênteses, colchete, chave, ordem de precedência entre eles. Para a gente aqui é sempre parênteses, e os parênteses mais internos, eles têm precedência do que os parênteses mais externos, tá certo? Depois aqui, olha, nas operações mesmo, né? A gente tem potência, né? Que é o exponencial que a gente acabou de ver, e a raiz, tá? Potência e raiz, ó. Depois a gente tem multiplicação e divisão, e por fim, né, com a menor ordem de precedência, a gente tem a adição e subtração. Beleza? A gente não viu a raiz, né? A gente viu a potência, mas a gente não viu a raiz. Vamos fazer uma raiz aqui rapidinho, olha. Raiz. Então escreva aqui. Raiz a gente também tem uma função, tá? Que a gente chama de raiz Q. Tá? Raiz Q. Raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Então, por exemplo, que a raiz quadrada de 25. Opa. Raiz quadrada de 25. F9, 5, né? Raiz quadrada de 25, 9, tá? Super easy, tranquilinho aqui, ó. Só usar a função, tá? Função RAIZ Q, raiz Q, raiz quadrada. Beleza? De novo, dúvidas, vão perguntando aí. Certo? Vou pular aqui porque isso aqui a gente já está cansado de saber, né? Ponto flutuante, né? Também, olha. Na matemática, a gente coloca vírgula, né? Separando 2,50. Aqui na computação a gente não usa vírgula, a gente usa o ponto. Tá? Então é 2,50. Por que isso, professor? Porque as linguagens de programação foram quase todas feitas em linguagens americanas, né? Inglês e tal. E lá no norte, a gente sempre tem um ponto separando, tá? É uma coisa de cultura. A gente aqui costuma colocar o vírgula para separar, mas eles colocam um ponto para separar. Então, ficou ponto aí por causa disso, tá certo? Mas é só lembrar, tá? Não precisa... isso aí é tranquilo. Se der erro lá, vocês vão saber que o erro tá ali. Só você consertar, tá? Então, beleza, ó. Vamos começar aqui já com a parte mais interessante, tá? Que agora a gente vai fazer as mesmas contas, as mesmas operações matemáticas, tá? Só que usando variáveis, tá certo? Então aqui, olha, vamos pegar o exemplo que ele deu aqui, olha. Ele colocou 3 variáveis, número 1, número 2 e resultado soma, tá? Os 3 números inteiros aqui, ó. E depois atribuiu aqui o valor 2 ao número, o valor 3 ao número 2. E ele fez aqui o resultado da soma, né? Atribuiu isso à operação, número 1 mais número 2. E depois ele mandou escrever aqui o resultado soma. Vou fazer aqui parecido, ó. Vou fazer parecido aqui. Mas eu vou, só para facilitar aqui, eu vou colocar N1, N2 e N underline result, ou só result.
só para facilitar, tá? Result, dois pontos, tudo inteiro, beleza? Tudo inteiro aqui por enquanto, ó. Número 1, N1, N2 e result, tudo inteiro. Então vamos colocar aqui, né? Vamos atribuir valores, ó. N1, atribui o valor qualquer aqui, 2, tá? Variável N2, né? Atribuir aqui, olha, o resultado qualquer aqui, 4, nem sei quanto que ele colocou lá, coloquei 4 aqui, beleza? Lembrando, né, ó, N1, ok, nome da variável tá ok, começou com letra, tem letra e número, não tem caractere especial, não é uma palavra-chave do programa, tá? Atribuiu, né? Atribuiu o valor 2 para essa variável. Então, né, eu criei uma variável N1, é do tipo inteiro, vou colocar o valor 2 dentro dessa variável, tá certo? Agora, né, result, ó, result, que é o nosso resultado, eu vou atribuir a soma N1 mais N2, ok? E vou escrever aqui, ó, escreva o result, tá? Então, de novo, ó, não coloquei, né, não coloquei aspas aqui. Por que não coloquei? Porque eu não quero escrever result, eu quero escrever o resultado que está ali dentro, tá? O valor que está ali dentro que eu quero que seja impresso, beleza? Então, no final aqui vai ter o que? Vai ter 4 mais 2, 6, ele vai imprimir para mim o 6, tá? Eu só vou apertar F8 para ele ir passo a passo, para a gente ir vendo passo a passo, tá? Ah, antes disso aqui, olha, uma coisa aqui, pessoal, isso aqui é importante, tá? É importante para facilitar para mim a partir daqui. Eu quero que vocês, a partir de agora, tá? Coloquem o nome de vocês aqui, olha, no nome do algoritmo, tá? Por que isso? Porque vai facilitar para mim enxergar aqui quem está fazendo exercício ou não, tá certo? Então aqui, olha, eu vou lembrar vocês isso aqui lá no grupo depois, ó. Eu quero que vocês coloquem o nome de vocês aqui no nome do algoritmo, tá? Para quando vocês forem me entregar, beleza? Então vamos lá, F8. Beleza, começou ali na linha 1, algoritmo, definiu o nome do algoritmo como Luciano. F8 de novo, foi lá para a criação das variáveis, né? Então aqui, olha, não foi criado nenhuma variável ainda, né? Vai criar agora, ó, criou as 3. N1 do tipo inteiro, N2 do tipo inteiro e result do tipo inteiro também, certo? Né? Vem aqui para a linha 13 agora, ele vai atribuir 2 ao valor N1, ó. Espero que eu não esteja atrapalhando vocês verem, ó. 2 vai ser atribuído à variável N1. Tá, pronto lá, ó. 2 foi atribuído aqui ao N1, né? E o N2 ainda não foi atribuído nada, ainda está o valor 0 como valor padrão lá, como valor inicial, tá? Agora quando eu executar a linha 14, F8, agora sim, ó, ele veio aqui e colocou 4 pra gente, tá? Estamos na linha 16, mas a gente ainda não fez a operação, né? O result ainda está como 0 ainda. F8, né, foi para a linha 18 e realizou a operação, né? Então, result agora está em o valor 6 ali dentro. Na linha 18 agora ele vai mandar escrever, olha, percebam que ainda não foi impresso nada aqui para o usuário. Né? Agora que eu vou apertar F8 que vai imprimir o result, que é exatamente o 6. Beleza? Fim do algoritmo, tranquilo, sem problema, né? Tranquilinho aqui. Beleza? Então lá, né? Deixa eu ver aqui se tem algum detalhe que eu esqueci. Então, como já sabemos, as variáveis podem guardar valores de diversos tipos, ou seja, é possível também fazer operações usando essas variáveis, tá certo? Como também é possível guardar os valores dessas operações em outras variáveis, né? Foi o que a gente fez aqui, olha. A gente teve uma variável, né, resultado soma aqui, e a gente atribuiu a ela o resultado da operação, tá certo? Né? Então, no exemplo aqui foram criadas 3 variáveis do tipo inteiro, 2 para representar os números que farão parte da operação e uma para receber o resultado que será também do tipo inteiro, né? Então tudo ali do tipo inteiro, sem problema, é só uma operação matemática de soma, não tem problema nenhum, ok?
Então deixa eu ler aqui só para ver se eu não estou esquecendo nada. Quando tentamos atribuir o resultado de uma operação a uma variável, devemos ter cuidado com o possível valor resultante dessa operação, tá certo? Então, em casos que sabemos que o valor resultante é um número decimal, tá? Decimal, devemos atribuir o resultado dessas operações com uma variável do tipo real, não é isso? É o exemplo que a gente fez lá na nossa aula, né, anterior, lá no laboratório. Não sei se vocês lembram, tá? Que a gente fazia uma operação de divisão, essa operação dava o número com vírgula e não tinha como, né? O resultado não dava erro, né? Porque na operação de divisão ele precisa de uma variável real para armazenar aquele valor, tá ok? Por quê? Porque, né, variável do tipo inteiro não consegue armazenar coisas com vírgula, né? Então você precisa de uma variável do tipo real. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, nesse exemplo que ele está fazendo aqui agora, que ele está fazendo uma divisão, olha, perceba que ele tomou cuidado, que o número 1 é inteiro, ok. Número 2 é inteiro, de boa. Agora o resultado da divisão vai ser uma variável do tipo real, né? Então atribuiu aqui, olha, um número inteiro, a variável número 1, outro número inteiro, a variável número 2, mais aqui o resultado da divisão, né? Que é a divisão desses dois números inteiros, agora está sendo armazenado no resultado normal, né? Uma variável ok, que é uma variável do tipo real, tá certo? A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Então no Visual G aqui, ó, as operações de divisão, potenciação e raiz quadrada, né? Ou raiz de qualquer valor, resultam em valores decimais, tá? Então, portanto, sempre devemos atribuir um valor resultante dessas operações a uma variável do tipo real, tá ok? Então essas três operações aqui, olha, operação de divisão, operação de potenciação, né, que é a nossa exponenciação, e a operação de raiz são sempre variáveis, precisam ser sempre armazenados em variáveis reais, tá ok? Então, por exemplo, que no caso uma divisão de 3 dividido por 2, o resultado é 1,5, né? Só podemos guardar esse valor em uma variável do tipo real, tá certo? Deixa eu fazer aqui para vocês verem que vai dar erro. Ó. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, olha. Eu vou colocar N1, N2 e resulte tudo tipo inteiro, tá? N1, 2, N2, 4, qualquer aqui tanto faz, tá? Aqui eu vou fazer N2 dividido por N1, tá? Ó, N2 dividido por N1. Se eu fizer aqui F9, ó, ele apresentou para mim um erro. Ele falou aqui, olha, que nessa linha aqui, o resulte, né, N2 dividido por N1, resulte é do tipo inteiro e precisa ser do tipo real, tá certo? Então, é por isso que a gente precisa colocar a variável resultado do tipo real. Então, vou colocar aqui, olha, só para a gente ver que dá certo agora. Ctrl X. Então, na próxima linha aqui, né, resulte, 2 pontos, real, tá certo? Então, agora sim, ó, se eu der F9, beleza, ó, né? O resultado aqui é 2, né, que é o resto que é a divisão de 4 por 2, né? Mas percebam que quando ele armazena, olha, ele armazena 2,00000, tá? Então não importa se a operação dá um número inteiro, né? Toda divisão ele entende como número real. Ele precisa armazenar isso numa variável real, tá? Então aqui, ó, 4 dividido por 2 é 2,000, ok? Então, de novo, né? Deixa eu apagar isso. Opa. Então aqui, ó, divisão, exponenciação e raiz são sempre variáveis reais, ok? Isso a gente já tinha visto na nossa aula lá, né? Mas como eu disse para vocês lá atrás, né? Eu sempre gosto de fazer isso. Eu passo para vocês o conteúdo, depois vou repetindo aquilo, repetindo, até cansar vocês, para vocês entenderem e fixarem aquilo, tá? Então, né, essas três aí a gente precisa ter variável do tipo real para armazenar, ok? Aqui tem um código, é o mesmo código que estava lá atrás, só que ele comentou aqui, né? Colocou os comentários certinhos, ó. Vocês podem passar a fazer isso aí para ficar legal para vocês, tá? Eu não estou fazendo aqui por causa de tempo, tá? Outra coisa aqui, olha, que ele dá pra gente aqui que é legal, ó. A divisão por zero, né?
também resulta em erro, né? A gente sabe que a gente não consegue fazer divisões por zero, né? A gente vai conseguir fazer divisão por zero lá na graduação, tá? Quando a gente aprender a fazer limite, derivada, para quem for fazer alguma disciplina de exata aí. Mas por enquanto, pra gente, você não consegue fazer divisão por zero. Então ele colocou aqui, ó, no 1 e no 2 do tipo inteiro, resultado tipo real, no 1, 2, no 2, 0, tá? Mas quando ele tentou fazer aqui, ó, no 1 dividido por no 2, deu um erro aqui de divisão por zero, tá certo? Aqui em cima, olha, tá? Ele só tem uma expressão, tá certo? Então aqui, ó, no 1, no 2 e no 3, com valores tais aqui, e o resultado tem essa expressão aqui maiorzinha, tá? Eu só quero fazer uma expressão maior. Eu não vou fazer esse exercício não, porque eu vou fazer um daqui a pouco que vai ter uma expressão, então não vou fazer isso aí não, tá certo? Mas se vocês quiserem, pode repetir essa expressão aqui, olha, né? Esse exemplo, para vocês poderem ter um acompanhamento melhor na disciplina, tá? Então, aqui só potenciação, né? Que é aqui aquelas duas maneiras de escrever. A gente já fez isso também, não vou fazer, tá? E raiz quadrada, né? Que a gente já viu também, que é a função raiz Q, não é isso? Raiz Q, entre parênteses, né? Qual o valor, né? Entre parênteses aqui, qual o valor que você quer que ele faça, que ele calcule a raiz, tá? Só um detalhe, né? Se você quiser colocar uma expressão dentro aqui, olha, você pode colocar, tá? Por exemplo aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Eu acho que isso é legal. Então tá aqui, olha. Beleza. Tem N1 e N2 do tipo inteiro, tá? Vou pegar esse exemplo que a gente está fazendo aqui para continuar. Então o que eu quero fazer? Olha, eu quero, por exemplo, fazer a raiz, tá? Raiz Q, entre parênteses aqui. Só que agora o que eu quero? Eu quero a raiz quadrada de algo diferente. Eu quero a raiz quadrada de por exemplo, de 4 ao quadrado. Tá certo? Então vou fazer aqui a raiz quadrada de exponenciação de, por exemplo, base 4, que é o nosso num 2, vírgula num 1. Tá certo? Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Ó. O que a gente está fazendo aqui, galera? O que é aquela expressão que a gente está fazendo? Ó? A gente está fazendo basicamente isso aqui, ó, a forma matemática de escrever. Né? A gente está fazendo... deixa eu apagar de novo aqui. A gente está fazendo algo assim, ó, raiz quadrada, tá? De 4 elevado ao quadrado. Beleza? 4, né? É o nosso num 2, né? 4. Desculpa aí, pessoal. E o num 1 é igual ao 2. É isso? Então, outra forma de escrever aqui, olha, se você quiser colocar dessa maneira, está fazendo a raiz quadrada de num 2 elevado a num 1. Beleza? Ficou bem estranho de escrever ele, mas é isso que a gente está fazendo, ó. E a raiz quadrada, tá certo? Ó, a raiz quadrada, tá? Raiz quadrada, desculpa. Raiz quadrada, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil, ó. Raiz quadrada entre o parênteses, olha. Tá vendo o parênteses da raiz, ó? O parênteses da raiz começa aqui e termina aqui, olha. Então tudo que está dentro desses dois parênteses, ele vai fazer a expressão, a raiz quadrada do que está lá dentro, tá? Do que está lá dentro? Está lá dentro uma outra expressão, ó, que é o exponencial de quem? Né? Aqui o parênteses, ó, do exponencial, aqui fecha o parênteses do exponencial, tá vendo? Do num 2, que é o nosso 4, elevado ao num 1, tá certo? Então o que ele faz? Né? Faz primeiro o que está aí dentro, ó. Faz primeiro 4 elevado ao quadrado, que é 16, e depois faz a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Se eu apertar aqui F9, ele deu a resposta que a gente leu, 4, tá vendo? É uma expressão, tá certo? Fez a raiz quadrada de uma expressão. Eu poderia fazer uma expressão maior ainda, se quiser, ó.
Vou colocar um valor aqui que não tem um resultado finito. Ó. Isso aqui, por exemplo, mais, sei lá, mais 100. Tá? Vai ser a raiz quadrada de 116. F9, tá lá, ó. Raiz quadrada de 116 é 10,77, não sei o que. Pode fazer na calculadora aí que é isso. Raiz quadrada de 116. É isso aí, tá? De novo, pessoal, dúvidas, vamos perguntando aí. Talvez alguma coisa que é simples para mim seja um pouco mais complicada para vocês. Totalmente natural, tá? Então vocês vão me perguntando. Ok? Então essa é a nossa expressão, né? Ó. É a raiz quadrada de uma outra expressão, de 4 ao quadrado, tá? Ou 4 ao quadrado mais 100, né? Que é o que a gente fez depois lá, ó. 4 ao quadrado mais 100, tá? 4 ao quadrado é 16, 16 mais 100, 116, a raiz de 116 é 10,77, alguma coisa. Ok? Beleza? Vamos continuar aqui então. Tá, então a gente tem isso aí, ó. Né? Potenciação, raiz quadrada. E é isso aí. Agora a gente tem alguns exercícios, tá? Eu quero fazer alguns com vocês aqui e os outros vocês vão fazer, tá? Os que vocês vão fazer já estão separados lá no material que eu mandei para vocês por e-mail, tá? Mas, né, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou fazer o número 1, que é uma expressão aqui, né, com colchete e tal, e vocês vão fazer a expressão número 2, tá? A expressão número 2 é um pouquinho mais difícil, então eu vou fazer aqui é mais fácil um pouquinho, porque é a primeira que a gente está fazendo, e vocês vão fazer aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então, qualquer dúvida pode me perguntar, beleza? Eu vou fazer aqui, olha, eu vou fazer a questão número 3 com vocês, tá? Que é também bem mais fácil, e vocês vão fazer a número 4 e a número 5, tá? A número 4 aqui está pedindo para calcular o delta, e a número 5 pede para calcular o IMC, né? Que é um exercício que eu já fiz em sala com vocês até. Eu fiz lá como exemplo rapidinho, tá? Já sabendo que a gente ia fazer depois de novo, só para vocês já irem, tá? Aquilo que eu acabei de falar, né? Repetindo várias vezes para vocês entenderem, tá? Então eu vou fazer o número 1 e o número 3, e vocês vão fazer 2, a 4 e a 5, tá? Lembrando que esses exercícios já estão separados lá no e-mail, beleza? Então vamos lá, olha, deixa eu fazer a primeira aqui com vocês, ó. Ele está pedindo para reescrever essa expressão aqui matemática na forma computacional, né? Na forma linear, tá? Então aqui tem uma chave, né, que fecha aqui no final, né? A gente tem 2 vezes 5 menos, abre colchete, 7 menos, abre parênteses, 3 menos 1, fecha parênteses, fecha colchete, tudo isso dividido por 2, não é isso? Então vamos fazer lá. Vamos fazer aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo, porque eu quero fazer só a expressão, né? Então não preciso de nenhuma variável aqui não, por enquanto. Tá? Tá. Vou apagar isso, não tem nenhuma variável. Só tenho aqui uma expressão. Então vou só fazer a expressão dentro da função escreva, tá? Qual que é a expressão? Vamos lá. Eu vou começar aqui, né? Passo a passo, tá? Primeira coisa, abrir o colchete. A gente não tem colchete, a gente só tem parênteses, então abrir o parênteses, tá? 2 vezes 5. Beleza, ó. 2 vezes 5, tá? Menos, abre colchete. Menos, a gente não tem colchete, abro parênteses. 7 menos. 7 menos, tá? Abro parênteses, 3 menos 1. Abro parênteses, 3 menos 1. Aí eu fecho parênteses do 3 menos 1, né? Fecho aqui, ó, parênteses do 3 menos 1. Fecho o colchete, daquela expressão maior, pra gente aqui é parênteses também. Dividido por 2.
Nosso símbolo de divisão é essa aqui, né? Dividido por 2. E fecha por final aqui a chave, né? Então fecho aqui, parênteses também. Isso? Então se você observar, olha, é exatamente a mesma expressão matemática que está lá, tá? Só que, né, escrita de forma computacional, tá? Escrita de forma que de forma aqui que a gente vai entender, beleza? Vamos ver o resultado aqui, né? Está dá 7,5, mas tanto faz qual é o resultado, né? O interessante é que é só a forma de escrever, né? Eu espero que vocês tenham entendido aqui que é só você fazer essas pequenas modificações, tá? Então, só para ajudar vocês aqui, olha, né? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, ó, na número 2 aqui. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, ó. Só que agora vocês têm raiz quadrada e exponenciação, né? Então vocês vão fazer, ó, né? Aqui na chave, vocês vão colocar o parênteses, né? 2 mais, beleza. Colchete, coloca parênteses. Outro parênteses, né? Normal. Aí aqui, olha, vocês têm raiz de 16. Então como é que você faz? Você coloca aquela funçãozinha. Raiz que 16, né? Com os parênteses normalzinho lá. Mais 2 elevado ao cubo. Então coloca ESP, entre parênteses 2,3. Aí fecha aqui, ó, parênteses no final, parênteses e parênteses. E no final coloca o vezes 3, tá? Super fácil também. A única coisa aqui que vocês têm que prestar atenção para não errar é a função com os parênteses certinho da raiz Q e a função com os parênteses certinhos do 2 elevado ao cubo. Beleza? Tenta fazer aí. Dúvidas vocês vão tirando comigo, tá? Pode mandar lá o print lá. A pessoa não deu certo, não sei o que, tá? E vamos fazendo junto. Beleza? Questão número 3, ó. Vou de uma vez aqui para não perder muito tempo, ó. Questão número 3. Escreva um programa para calcular a potenciação de um número e guarde-o em uma variável, tá? Em seguida, imprime a raiz quadrada dessa variável, tá certo? Então a gente vai acabar chegando no mesmo valor de antes, né? Porque a gente vai fazer a potência, não necessariamente, né? A gente vai fazer a potência desse número e depois vamos fazer a raiz quadrada desse mesmo número, tá? Aliás, desse valor total, tá certo? Então aqui, ó, escreva um programa para calcular a potenciação de um número e guarde-o em uma variável. Em seguida, imprima a raiz quadrada dessa variável, tá certo? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar isso para ficar limpinho. Então vamos lá. Então tá, primeiro ele pediu para criar essa variável, certo? Vou chamar aqui de res, de resultado, tá? Essa variável ela vai armazenar o valor de uma potenciação, ó. Ela vai calcular e vai armazenar a potenciação de um número e guarde-o em uma variável. Se vocês se lembrarem lá, ó, divisão, potenciação e a raiz quadrada precisam ser armazenados em variáveis reais, tá? Então, esse resultado ali, ou vou até mudar aqui, pessoal, vou colocar pot de potência, potenciação. Aliás, pot não pode, ó. Que bom que a gente colocou isso aqui, ó. Tá vendo que ficou azul? Pot é uma palavra reservada do programa. Então não posso colocar pot como nome de variável. Vou colocar potem, tá? Potem eu posso. Ou potência, tá? Aqui eu posso, ó. Não ficou azul, beleza, uma variável, um nome de variável é válido, né? Porque começa com letra, né? Só tem letras, poderia ter números também, poderia ter o underline também, né? Não tem nenhum caractere especial, não tem o símbolo de circunflexo aqui e tal. E não é uma palavra reservada, tá? Então eu queria usar pot, mas pot eu não posso usar. Pot é uma palavra reservada. Então potência é uma variável do tipo real, tá? Então tá aqui, ó, potência real, né? Então é isso que ele pede, ó. Escreva um programa para calcular a potência de um número e guarde-o em uma variável. Então tá, ó. Variável potência vai armazenar aqui a potenciação de um número. Então, vou colocar um número qualquer aqui, ó.
Por exemplo, 4, eu gosto de 2, tá? 2 elevado a 5. Tá? 2 elevado a 5 é igual a 32, tá certo? Então 2 elevado a 5, 32. Então é isso. Ó. Escreva um programa para calcular a potência de um número e guarde-o em uma variável. Pronto. Fiz a potência de 2 aqui, guardei na variável potência. Desculpe, pessoal, escrevi totalmente errado aqui, é o horário, tá? São quase meia-noite e meia aqui agora. Então potência é atribuído, agora sim, ó, a exponenciação de 2 elevado a 5, tá? Agora tá certo, ó. A variável potência vai ser atribuído a ela o valor da expressão 2 elevado a 5, 2 exponencial 5, ok? Então antes eu estava escrito errado, a forma certa de escrever é essa aí, ó. A variável, né, armazena o valor da expressão, ok? Beleza, ó. Então pronto, a primeira parte está pronta aqui, ó. Em seguida, imprima a raiz quadrada dessa variável. Só imprimir a raiz quadrada. Então eu nem vou criar outra variável, ó. Só escreva que é para imprimir a raiz quadrada. Raiz que, tá? Da minha variável potência. Beleza? Então tem 2 elevado a 5, 32. A raiz quadrada de 32, eu não sei quanto que é, vamos ver. É 5,65. Ok? 5,65. Então aqui, olha. Na variável potência, espero que vocês estejam vendo aí. Na variável potência vocês têm o valor 32 lá dentro. 32,000. A raiz quadrada disso é esse número grande aqui. Tá? Vamos fazer com raiz quadrada que dá número bonitinho. Deixa eu ver aqui um valor aqui. 2 elevado a 6 é 64. A raiz de 64 é 8. É isso aí, ó. Então 2 elevado a 6, 64. A raiz de 64, 8. Tá? Então ele deu o resultado certinho pra gente, ó. Vou pegar mais uma aqui, ó. 2 elevado ao quadrado, né? Para ficar fácil. 2 elevado ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. Beleza? Mais algum? Não sei. Enfim, tá? Só isso aqui que ele pediu, ó. Escreva um programa para calcular a potência de um número e guarde-o em uma variável. Em seguida, imprima a raiz quadrada dessa variável. Prontinho. Só isso que ele pediu e isso está feito. Tá? Imprimi a raiz quadrada de um número, coloquei dentro do número e imprimi a raiz quadrada disso. Tá certo? Agora, professor, né? Vindo aqui um pouquinho, né, elaborando um pouquinho mais esse exercício, tá? Vamos supor agora que eu queira perguntar para o usuário qual o número que ele quer, a base e o expoente, tá? Eu pergunto para ele qual operação que você quer fazer, né? Qual o número que você quer saber a potência, qual a raiz quadrada disso, tá? Pedindo tudo para o usuário, né? Então vamos lá. Né? Então além da variável potência, eu vou colocar duas variáveis aqui, ó, base e expoente, tá? Base, vírgula, expoente, 2 pontos, pode ser inteiro mesmo, tá? Essas dois aqui pode ser inteiro. E aí eu vou pedir para o usuário, ó, tá? De novo, né? Isso aqui não é o que o exercício está pedindo, eu estou fazendo a mais do que o exercício está pedindo, tá? Só para brincar aqui um pouquinho com vocês. Então aqui eu vou escrever para o usuário, escreva, olha, se eu colocar escreval entre aspas, olá, sei lá, só uma mensagem de boas-vindas aqui, tá? Olá, escreval, olá. Aí outro escreva entre parênteses, entre aspas, digite a base, tá? De uma operação exponenciação, de uma
operação de potência, de potenciação, tá? Sei lá, 2 pontos, espaço. E aí eu vou ler, né? Leia, vou ler a base, ok? Outro escreva, ó, escreva, digite o expoente, tá? 2 pontos, espaço. E leia o expoente, ok? Então agora eu estou pedindo para ele qual que é a base, qual que é o expoente, para a gente poder fazer a operação. E a operação é exatamente essa, né? A potência, nossa variável potência, vai ser atribuído a ela a operação, que é a operação de exponenciação, entre parênteses, a base, vírgula, o expoente. Ok? A mesma coisa, só que agora com variáveis. Tá? Agora a gente já tem sempre trabalhando com variáveis. Por quê? Porque o usuário pode digitar o que ele quiser. Tá? Ele que fala qual que é a base, qual que é o expoente. Tá? E eu vou escrever para ele aqui, ó. Quer ver? Vou escrever assim, ó. Escrival, que eu quero que mude de linha. Escrever assim, ó. Quer ver? Fazer assim, quer ver? Vou colocar a operação e o resultado, tá? Então, primeiro a base, né? Então, vou colocar a base, vírgula. Vou colocar esse símbolo aqui, olha, que é o símbolo de elevado, de exponenciação, tá certo? Perceba que esse símbolo aqui vai ser impresso, tá? Então, esse símbolo está entre aspas. Aqui eu estou imprimindo o valor que está dentro da base. Estou imprimindo o caractere exponencial, tá? Esse caractere é circunflexo. E vou colocar outra, que é o expoente, ó. Que é o expoente, que é a variável, né? Que é o valor que está na variável. Então, base, circunflexo, expoente, vírgula, entre aspas, espaço igual espaço, tá? Ele vai escrever, qual que é a operação, né? Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo é igual, não sei o que, tá? Então, é igual, vírgula, qual que é o resultado? A potência, né? Potência. Então, ele está escrevendo para mim a operação matemática, só para o usuário ver qual que é a conta que ele fez, beleza? Então, ele escreveu isso e pulou de linha para mim. E aqui embaixo, ó, vou colocar agora uma outra frase, agora com a raiz quadrada. Então aqui, olha, vou colocar assim, ó, deixa eu apagar isso aqui. Depois eu vou escrever de novo, igualzinho. Vou colocar assim, ó, entre aspas, i, vírgula, a raiz quadrada de 2 pontos, vírgula, potência. Depois, quando eu fizer a execução, vocês vão ter a noção exatamente do que eu estou fazendo, tá? Talvez agora vocês não estejam acompanhando todo o raciocínio, mas quando eu fizer o F9 aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é o raciocínio direitinho, tá? Aliás, eu posso até fazer F8, né, para ir explicando o raciocínio passo a passo, tá? Não se preocupe se vocês não estiverem entendendo, tá? Vocês vão entender logo logo, tá? Se vocês ainda não estão conseguindo acompanhar todo o raciocínio, tá? Então aqui, ó, e a raiz quadrada de potência, vírgula, espaço igual, espaço, vírgula, e a operação, né? Raiz que de potência, tá certo? Então vamos lá, deixa eu apertar F8 aqui para ir, deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, para vocês poderem ir acompanhando. Só um minuto. Caramba, o que deu aqui? Deu pau aqui no meu programa, pessoal. Só um minutinho, deixa eu arrumar isso aqui. Deu pau aqui. Aqui, ó. Só um minutinho, tá, galera? Visual G.
Beleza? Desculpa aí, pessoal, travou meu código aqui. Tá? Então aqui, ó, F8. Vamos lá. Primeira linha, declarei o algoritmo como Luciano, né, como meu nome. Então, olha, criei a variável, vai estar criada aqui agora, ó, potência, tá, ok? Potência do tipo real, né? O valor inicial é 0,0. Agora eu vou criar na linha 10 base expoente do tipo inteiro. Base expoente do tipo inteiro, valor inicial 0. A primeira ali, na linha 15, eu dou uma mensagem de boas-vindas com a função escreval. Então eu vou escrever e pular de linha. Então, escrevi olá e pulei de linha, certo? Agora na linha seguinte, ó, eu coloquei o comando escreva, tá? E entre aqui, olha, entre aspas, eu coloquei digite a base de uma operação de potência, 2 pontos, espaço, né? E vai ficar na mesma linha, porque é a função escreva. Então, lá, ó, digite a base de uma operação de potenciação, e aqui eu coloco a base que eu quero, 2, por exemplo. Tá? F8, 2. Tá certo? Então ele está lendo para mim o 2. Né? Dou Enter e ele vem aqui para a linha 20. Tá certo? Ó. A linha 19, né? Desculpe. Dou um outro F8, ele vai para a linha seguinte, agora ele pede qual que é o expoente, né? Então pedi a base, agora estou pedindo o expoente, né? Qual que a gente fez? 6, né? 2 elevado a 6 era 32, era 64. Então aqui, ó. F8, então ali, ó. Leu agora expoente, né? Enter, beleza, ó. Então a base agora é 2, o expoente agora é 6. Então na linha 22 ele vai calcular, né, o exponencial de 2 elevado a 6. O resultado é 32, ele vai armazenar, vai atribuir 32 à nossa variável potência, e a nossa variável potência que está aqui como 0, espero que vocês estejam vendo aí, vai ser colocada agora 32, tá certo? Então F8, ele vai pular de linha, e tá lá, ó. Ele fez o cálculo para a gente e guardou aqui 64. Eu não sei se vocês estão vendo, porque eu acho que eu estou atrapalhando vocês verem aí, tá? Mas acredito, tá aqui de 64, tá? Então aqui na linha 24, né? Essas expressões aqui que ficaram mais elaboradas, né? E eu vou explicar parte a parte aqui para vocês verem o que vai ser escrito, tá? O que vai ser escrito, ó? Vai ser escrito a base, que é o que? Que é 2. Vai ser escrito esse símbolo, porque está entre aspas, então vai escrever exatamente o símbolo que eu coloquei aqui, ó, que é um símbolo de exponenciação, né? Que é aquele o circunflexo, tá? Só para a gente ver a operação. Né? Então base, vírgula, entre aspas, circunflexo, vírgula, expoente, de novo, né? Expoente que vai colocar o que? Vai colocar o valor 6, que é o expoente que a gente acabou de digitar, vírgula, entre aspas, o igual, vírgula, potência. Então o que ele vai escrever? Ele vai escrever 2, chapeuzinho vovô, 6, espaço, igual, espaço, 64. Tá certo? Então ele vai escrever a operação que a gente acabou de fazer. Vamos lá, ó. F8. Tá vendo aqui, olha? Base, tá certo? Ó? Base, circunflexo, 6, tá? Um espaço, igual, outro espaço, 64, tá certo? Foi exatamente a forma que eu escrevi aqui, ó. Né? Separei todos esses elementos por vírgula, né? Então base, o chapeuzinho de vovô, o expoente, o símbolo de igual e o potência, tá certo? E por fim aqui, olha, o que ele escreveu? Ele escreveu que, né, tá entre parênteses aqui, ó, i, vírgula, a raiz quadrada de 2 pontos, né? Então tá aqui, ó, i, vírgula, a raiz quadrada de 2 pontos, aí, né, vírgula, coloquei a variável potência, tá aqui, ó, 64, né? É igual, entre aspas aqui, a operação raiz que potência, tá certo? Né? Então o que eu faço, né? Eu escrevo um texto elaborado,
tá? Escrevo um texto com vários elementos. E eu separo esses elementos por vírgula, tá? Então, se eu quero um texto, eu coloco esse texto entre aspas e coloco uma vírgula depois. Se eu quero uma variável, eu coloco essa variável sem aspas, coloco uma vírgula depois. Quero outro texto, coloco esse outro texto entre aspas, coloco vírgula depois, certo? Então, elemento, vírgula, elemento, vírgula, elemento. Tá certo? É a forma que eu quero escrever aqui, eu que defino, tá? Vocês definem a forma que vocês querem escrever. Tá certo? Só para ficar fácil do usuário entender, né? Aqui, ó. 2 elevado a 6 igual a 64. Né? E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Beleza? Então a forma de escrever, tá? E isso aí, né? Fim da execução do programa, tá certo? Deixa eu fechar isso aqui. Ó, vou mudar aqui só para vocês, né, terem noção do que eu tô falando. Ó. Vou colocar aqui, vou tirar esse circunflexo, eu vou colocar outra coisa aqui, olha, 2 elevado, tá? 2 elevado ao expoente, tá? E aqui também a mesma coisa, ó. Poderia colocar qualquer coisa que eu quiser aqui, ó. Aqui vou deixar desse jeito mesmo, tá? Então F9 ali, ó. Então eu quero uma base, né, 2, o expoente 2 também, tá lá, 2 elevado a 2 é igual a 4, beleza? 2 elevado a 2 é igual a 4, tá? E a raiz quadrada de 4 é igual a 2, ok? Então coloquei todos esses elementos aí, né? Escrevendo com a função escriva, tendo esses elementos que eu quero separado por vírgula, tá? Então deixa eu fechar isso aqui, ó. Mais uma vez, tá? Só mais uma vez aqui, ó. Dentro da função escrival, ó. Dentro dos parênteses da função escrival. Dentro dos parênteses aqui da função escrival, tá? Eu tenho vários elementos. Eu tenho a base e uma vírgula, tá? Para separar esse elemento base do próximo elemento. O próximo elemento que eu estou colocando, ó, é um texto. Então esse texto tá com aspas. Outra vírgula. Um outro componente aqui, olha, o componente expoente, tá? Então coloquei aqui a variável expoente, tá? Outra vírgula aqui e outro carinha aqui, olha, um igual, tá certo? Outra vírgula e outro componentezinho aqui que é a potência, tá? Então coloquei variável, texto, variável, texto, variável, tá? E ele vai escrever exatamente dessa forma, tá? Aqui embaixo, ó, na linha 26. Aqui eu tenho um texto grande, vírgula, uma variável, vírgula, outro texto, outra vírgula e uma operação, que é a, né, raiz quadrada daquela potência. Certo? Né? Por exemplo, a raiz quadrada de 64 é igual a 8, né? Então ele vai escrever 8, porque é a raiz quadrada. Né? Lembro lá no início da aula, quando a gente fazia a operação só com escreva, dentro do escreva colocava a operação, aqui a mesma coisa, tá? Só que a gente está colocando escreva e vários elementos, e um desses elementos é uma operação matemática de raiz quadrada, tá certo? Bom pessoal, só para finalizar aqui, olha, vocês vão ter que fazer esses dois exemplos, né? Esses dois exercícios, o 4 e o 5. O que é o 4? O 4 é o seguinte, sabendo que a fórmula de delta, né? Delta lá da matemática, ó, é b ao quadrado menos 4ac. Cria um programa que tenha 3 variáveis do tipo inteiro. A vai ser colocado o valor 1 dentro desse A. B vai ser colocado menos 3 nesse B. E C vai ser colocado menos 10 nessa variável C. Tá? Então, primeira coisa, né? Vocês criem as variáveis A, B e C. Bem aqui, ó. Só um minuto. Bem aqui, ó. Ao invés de ter potência, base, expoentes, vocês vão colocar A, B e C do tipo inteiro, tá certo? E aí esse programa vai calcular o valor de delta, tá? E vai imprimir na tela, tá? Só para calcular o valor de delta. Não precisa calcular as raízes depois, só o delta, tá? Então vocês fazem a operação e vocês vão ter que, né, manipular certinho aí as variáveis, tá certo? Vão ter que colocar os valores certinhos nas variáveis, o tipo certinho das variáveis, para chegar no resultado final, tá?
E o resultado final precisa ter que ele escreva elaborado com vários elementos? Não. Tá? Só pode colocar só o resultado final, tá beleza para mim. Agora, eu aconselho vocês a aprenderem a manipular já aquela forma de usar a função escreva, tá? Beleza? É só isso, tá? Só calcular o delta para esses valores aqui, tá certo? O usuário nem precisa falar o que ele quer, quais valores que ele quer de A, B e C, não, tá? É só mesmo criar a variável e atribuir esses valores a elas, certo? Questão 5, ó. Escreva um programa que peça ao usuário, aqui sim, ó, ele está pedindo para pedir o usuário, tá? Peça ao usuário para informar o peso e a altura, tá? Com o comando leia, né? Então, escreva, leia, tá? Depois, calcule e imprime na tela o IMC dessa pessoa, sabendo que a fórmula do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Vocês calculam o IMC e imprimem o IMC.